Hoje é quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024. Estamos a uma semana do Natal, são 3 horas da tarde e estamos aqui para a nossa aula de número 99 do curso Reforma Íntima Sem Martírio. Estamos encostadinho na aula 100, 100 aulas. 100 aulas aqui junto. Apesar que, se eu contar a aula inaugural que nós tivemos, hoje é aula 100. Hoje é a centésima vez que a gente se encontra, mas oficialmente do livro Aula 100, semana que vem. E é uma aula muito especial, porque é uma aula que cai no dia do Natal. Olha que coisa mais linda, que coisa mais especial. Gente, eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu sou uma pessoa de muita sorte. Só que vai ter um problema. Ano passado, eu comentei com vocês que eu estava disponível a fazer essa aula do Natal ao vivo. Pois bem, acontece que a gente que trabalha, a gente que tem emprego, nem sempre tem controle sobre todas as variáveis que a gente tem. E nesse ano, a Isola, minha esposa, ela vai ter que trabalhar no dia 26. Então, no dia 25, eu estaria na casa da minha mãe, nós vamos estar nos deslocando. Então, nós não vamos estar presentes para eu dar essa aula ao vivo. Mas como o acaso não existe, como eu acredito que foi por um propósito maior, já combinei com a Rosana e nossa aula 101, a aula da renovação, a aula da esperança, a aula da mudança, no dia 1º de janeiro, essa sim vai ser ao vivo. Quarta-feira, 1º de janeiro, 3 horas da tarde, vamos estar juntos aqui. E eu, como assim, como a lição da aula passada, não acredita em acaso, o que que eu imagino? O Natal, ela é uma época onde a gente tem mais familiares, tá? Geralmente desloca para casa das famílias, né? E aí, no dia de Natal, a gente tá no almoço de família. É complicado assistir uma aula 3 horas da tarde, né? Agora, no Ano Novo, não. No Ano Novo não tem isso. Então, tá mais fácil para todo mundo estar presente na aula ao vivo. É mais fácil para todo mundo estar aqui com a gente ao vivo, né? Então, anota aí, dia 1º de janeiro de 2025, primeira aula de janeiro, primeira aula de 25, nós vamos estar ao vivo, 3 horas da tarde. Pode contar comigo, tá? Porque o acaso vai me proteger. Vai não, vai não, vai não. Não existe acaso. O que existe é a gente querendo forçar uma situação ou a gente largando de mão e deixando ao acaso. Pior não é isso, pior é a gente ainda culpar o acaso pelas coisas. Ah, aconteceu por causa do acaso. Não, não existe acaso. Tudo que acontece na vida da gente, somos nós que procuramos. Seja por nossa vontade, seja por nossa lerdeza. Seja porque a gente quer tanto uma coisa que busca, corre, vai e força, como aquela que a gente larga, tá nem aí. Ah, tô preocupado, deixa quieto, entendeu? Então, o acaso, ele não existe. Não existe. Tá tudo planejado, tudo correndo como deveria correr. Eu posso estar acelerando algum processo, eu posso estar desviando algum processo, eu posso estar modificando alguma coisa, mas o plano geral está feito, vai acontecer. O acaso, aquilo que eu jogo para o acaso, é porque eu não sei, é porque eu não tenho conhecimento, e muitas vezes porque eu não quero tomar uma atitude, já que essa atitude vai dar um certo resultado, que pode ser um resultado que eu não goste. Aí eu invento o acaso. Mas o acaso não existe. Nada é por acaso. Tudo tem a mão de Deus, tudo tem a nossa mão. Tudo, 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 tudo. Tudo. Como eu falei para vocês, desculpa, gente, minha garganta ainda tá chatinha. Como eu falei para vocês em aulas passadas. A gente nunca imaginou que isso ia acontecer.
A gente nunca imaginou que no Natal, 2 anos depois, no Natal ia ter aula, hein? Imaginava, não imaginava. Até porque esse ano foi ano bissexto, então o calendário deu um salto maior. A gente nem imaginava. E acabou que aconteceu. Ah, é acaso? Não, não é acaso, não. É o momento exato. Tudo é feito na hora certa. Tudo é feito na hora exata. Se algo não aconteceu, ou é porque não era para ter acontecido ainda, ou porque não é para acontecer. O duro é a gente aceitar isso. Esse que é o nosso problema, a gente não aceita isso, né? Pensa no caso do Frederico, para ficar na nossa história. Frederico tinha certeza que aquilo não ia acontecer com ele, que ele nunca ia ter um acidente automobilístico. Certeza. Ele era super, super perito no trânsito. Ele não via a sua negligência como um caso que poderia ter um acidente, porque ele não acreditava ser um perito, ele acreditava ser um perito no volante. E isso fez com que ele tivesse todas as atitudes que ele teve. E isso fez com que ele abreviasse a vida dele. Isso fez com que ele reduzisse o tempo dele aqui. Vai saber quanta coisa era para ele ter passado, ou para pagar, ou para resgatar, ou para resolver, ou para crescer. Às vezes a gente tá para crescer, né? A gente não precisa mais resgatar nada dessa vida. Agora, ó, agora seu trabalho é crescer. Você tem umas coisinhas aí, próxima vida a gente resolve, mas agora vamos crescer? Já que você aprendeu, vamos crescer? Vai saber o que que ele perdeu. E perdeu. E perdeu muito. Não perdeu pouco, não. Perdeu pra caramba. E é exatamente isso que nós vamos continuar agora, tentando entender isso e botando na nossa cabecinha, na nossa cabecinha. O acaso não existe. Tudo que a gente faz, tudo tem consequência. Tudo que a gente faz tem consequência. Se a gente fizer algo ruim, tem consequência. Do mesmo jeito de fazer algo bom. Tudo que a gente faz tem consequência. E a consequência, a gente não sabe. Eu não sei meu plano. Por isso que eu tenho que me esforçar sempre para fazer o melhor. Sempre para estar do lado correto. Vamos lá? Vamos lá, então. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos compartilhar nossa tela. Eu vou lá para o nosso cantinho. Já estou aqui no nosso cantinho. E nós vamos começar, que aqui foi a última coisa que a gente viu na aula passada, né? A irmã Sidufo batendo papo com a irmã Sidufo e a dona Modesta, batendo papo com a Elisângela e explicando para ela algumas situações, né? Que é o caso que nós falamos aqui, né? Que aí, ó, a categoria de desencarne pode sofrer modificações, o tempo de liberação, é, 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 várias coisas tem. Eu contei a historinha da senhora daqui de Uberaba, lembra? Então, muita coisa muda, né? E aí a conversa avançou e passou alguns minutos, Dona Modesta orientou. Vamos ver o que a Dona Modesta orientou. Chamei a irmã-se, a fim de que possas integrar a equipe de amparo à família de Frederico. Então, gente, então, vamos lá. Até agora, nós centramos no Frederico. Frederico. Agora, a gente descobriu que o Frederico tem família. E que o ato do Frederico não atinge apenas o Frederico, atinge também a família. Eu falo muito dos meus meninos quando estão mais tristes, animados, baixo astral, né? Eu comento muito com eles. Eu falo, gente, vocês estão assim. Tem muita gente que está ficando também. Ah, mas não teve. Tem, gente, tem muita gente que faz questão de você, tem muita gente que te olha, tem muita gente que quer estar contigo. E o Frederico tinha a família dele. Só que tem um probleminha. Olha só, a esposa está inconsolável. Como você sabe, ela não tem a fé espírita e está confusa. A esposa de Frederico, ela professa outra fé
e está meio confusa acerca do que aconteceu. Vamos tentar entender o que está acontecendo com ela, para a gente talvez depois voltar nesse ponto e entender o que está rolando aqui. Eis que a irmã se fala: sim, vou inteirar-me das iniciativas e logo rumaremos à residência para prestar os auxílios possíveis. Quando regressávamos para os pavilhões superiores do hospital, acompanhada por Rosângela, ela ela retomou sua sede de aprender. Irmã-se, mesmo não sendo intencional, a morte de Frederico será considerada um suicídio? Essa é a dúvida que todos nós temos. Já ouvi diversas vezes que morreu por causa da bebida. Suicida. Morreu overdose de droga. Suicida. Corria no trânsito, morreu correndo no trânsito. Suicida. Será? Será que é suicídio? Será que o suicídio não tem que ser deliberado? Que a pessoa, ela realmente não acredita que isso vai acontecer? Não sei. Vou saber agora. Vamos lá? Certamente. Oh, então não há ninguém que vá considerar a morte de alguém suicídio. Não há ninguém que vá considerar a morte de alguém um suicídio. Mas o espírito, ao retornar à posse da vida imortal, submete-se a regimes naturais que vigoram no universo. Por se tratar de uma criatura tão consciente quanto o médium Frederico, a cobrança consciencial é maior. Ele próprio se imporá severos castigos. Então, olha só. É, é suicídio. Mas, pensa bem, Rosângela. Se ele não soubesse, se ele não entendesse, se ele não tivesse consciente, ele ia passar muito mais tranquilo do que alguém consciente. Porque o cara consciente sabe o que ele fez. Sabe assim? Vamos lá. Você chega num lugar, olha para um lado, olha para o outro, tá tudo tranquilo, você vai e entra numa fila. E de repente alguém bate mão, ô, você tá doido? A fila tá lá no fundo, vai lá, tudo. Aí você, desculpa, 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 e vai. A intenção é uma. Às vezes eu não vi. Aqui em Uberaba acontece isso, no supermercado agora. Como que tá? As filas, elas não começam no corredor do caixa, elas começam no meio das gôndolas, né? E às vezes quem está passando ali pelo corredor do caixa não vê que tem gente na fila na gôndola e vem chegando e já vem entrando. Beleza. Você fez sem querer? Maravilha. Ótimo. Todo mundo sabe, a gente se engana, a gente tem erro, a gente comete erros. Beleza. O problema é, eu sei que é assim. Eu tenho esse conhecimento. Aí eu chego, entro e puf, como se nada tivesse acontecido. Como se nada estivesse acontecendo. Como se não tivesse problema algum. Aí a cobrança é maior. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Sabe aquela história do eu não faço coisa errada e dormir em paz? É isso aí, ó. Por quê? Porque se a coisa é errada e eu não durmo em paz, é porque eu sei que eu fiz uma coisa errada. E eu sabia que era errada, e mesmo assim eu fiz. Nesse caso, nesse caso do Frederico, hora que ele, pumba, acordar, sabe o que vai acontecer? Ele, meu Deus, que eu fiz? Todo mundo falando pra mim, cara, corre não, cara, segura. E agora? Aí, ó, ele próprio se imporá severos castigos. Por quê? Porque ele tem consciência do que ele fez. E mais, agora ele vai adquirir consciência do que era para ele ter feito e de tudo que ele perdeu, desses 30 e poucos anos que ele perdeu, tá? Então, é suicídio? É, é suicídio. Qual que é a diferença? O suicídio consciente e o suicídio inconsciente.
que é consciente, o que é inconsciente? Eu saber que aquela situação me põe em risco e que se eu morrer é um suicídio e eu não tenho a mínima ideia daquilo, tá? Ó, não há ninguém que vá considerar a morte de alguém suicídio. Ninguém. Mas, por se tratar de uma criatura tão consciente quanto o Frederico, a cobrança consciencial é maior. Tá, tá, Rosângela volta. Mesmo não havendo intenções propositadas de um criminoso, ele guarda um nível de culpabilidade pelos esclarecimentos que possui? Então, olha só, tá bom, irmãs, tá. Ele sabe. Então, eu posso falar que ele é um criminoso? Então, eu posso atribuir culpa no mesmo tanto que um criminoso para ele, porque ele sabe o que ele fez? Vamos entender. Certamente. Eu vou ler para vocês, que eu estou tampando aqui, né? Então, eu vou ler para vocês. Certamente. Todo esclarecimento torna-nos mais responsáveis, entendeu? Se eu tenho esclarecimento, se eu sei, se eu estou sabendo, se eu estou por dentro, se eu conheço, eu sou mais responsável pelas coisas. Quando o Frederico retornar à lucidez por completo, iniciará uma etapa muito dolorosa de reconstrução mental. Alguns casos similares levaram a estágios prolongados de anos a fio na paraesquizofrenia, um quadro muito similar à doença psiquiátrica da classificação humana, agravada pelas ideoplastias. Então, ele fica esquizofrênico. Olha o perigo, olha o risco. Por quê? Porque ele tem consciência. Ele sabe o que ele fez. Ele sabe que ele errou. Ele sabe onde ele errou. Ele sabe como ele errou. Ele tem toda a consciência. Ele sabe tudo. Tudo. Para isso, temos aquele saguão no qual ficam confinados os ebetados em transes psíquicos, que a Terra ainda desconhece. Então, existem algumas coisas psíquicas que a Terra desconhece e que lá em cima todo mundo sabe o que é, e o Frederico vai para lá. Ele vai para lá. Às vezes ele precisa ir para lá. Vai para lá, não, né? Às vezes ele precisa ir para lá. Em alguns casos similares levam a estágios prolongados de paraesquizofrenia. Você já pensaram? A esquizofrenia é ruim aqui para nós. Imagina lá em cima. Imagina a sensação lá em cima. Seus quadros vão muito além dos transtornos psicóticos. O fato de não ter a intenção do trespasse e por comportar-se à luz do evangelho, o livrou de outros tantos tormentos voluntários, que ainda poderiam agravar em muito seu drama, em peregrinações pelas regiões inferiores junto à crosta terrena. Então, ó, olha só, ele vai o tal do Vale dos Suicidas, que muitos falam aí, não vai. Por que que não vai? Porque ele tinha conhecimento, tá? Então, ele trabalhava, ele ajudava, ele era uma pessoa doadora, ele era um médium que se doava, ele era uma pessoa que dedicava ao trabalho, ele olhava para o próximo. Isso tudo atenuou um monte de coisa. Então, ele não vai ficar vagando. Nós já recolhemos, já trouxemos. Pum. Mas algo, alguma consequência tem. Uma certa consequência tem. Pode não ser a consequência, mas uma certa consequência tem, com certeza. E é essa consequência que vai ser tratada. É isso que ele vai passar. Quando? Quando ele recobrar a consciência. Quando ele acordar. Aí ele vai ter consciência do que ele foi e vai fazer isso. Tá aberto, tá muito longe, meu Deus do céu, isso aí tá muito demais. Na minha vida não acontece isso, acontece. Acontece. Sabe aquela coisa, aquele sentimento que a gente chama de vazio no peito, de aperto, quando a gente faz alguma coisa e se arrepende amargamente? Pronto, tá aí, tá aí. O que vai acontecer com o Frederico é exatamente isso. A hora que ele tiver consciência,
Ele vai se arrepender do que ele fez. Ele vai bater na cabeça dele e vai falar: Caraca, cara, o que eu fiz, meu Deus do céu? Cara, que eu fui arrumar. E nós também fazemos isso. Quantas vezes a gente não toma uma atitude impensada, ou às vezes muito bem pensada, sabendo que essa atitude não é legal, e depois que faz, fala: "Putz, o que que eu fui fazer aquilo? O que que me levou a fazer isso? Meu Deus do céu, por que que eu fui fazer isso? Por que que eu fui me meter nisso? Por que que eu fui arranjar isso?" É a mesma sensação. É a mesma. A mesma. Parece distante, né? Parece distante. Parece que lá não tem, né? Tem. Parece que não acontece com a gente, né? Acontece. E acontece muito, gente. Nós também entramos nesse sistema. E, ó, tem gente que entra num sistema tão forte, a gente até costuma usar o termo entrou em parafuso, que vai parar em hospital psiquiátrico, que tem problemas mentais. Algumas pessoas, o sentimento de arrependimento é tão forte que elas suicidam, que elas desenvolvem doenças psíquicas. Então, conosco também é forte isso. E o caso do Frederico veio e a gente tentar entender o que que o Fred está passando ali nesse momento, desse arrependimento que ele vai ter, que ele vai chegar, é para a gente também entender, cara, se a gente fizer coisa errada, hum, vai arrepender. E esse arrependimento pode ser terrível. Quanto mais terrível, quanto pior a situação, e quão menos eu for temente a algo, eu tiver Jesus no coração, quanto menos Jesus no coração. Vamos continuar. Para se obter melhores noções sobre a Terra, sugiro a você, minha jovem, que reflita e estude o tema Lei da Liberdade, na parte terceira de O Livro dos Espíritos, acrescida da oportuna questão 954 do Livro dos Espíritos, que diz: será considerável uma imprudência que compromete, ó, será considerável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Aí vem a resposta. Não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Então, eu bebo. Bebo, e sou atropelado porque eu estava bêbado. Eu tenho consciência? Não tenho. Nenhum. Ah, mas você sabia que se você bebesse, você... Não, eu não tenho consciência. Não tenho. Eu bebo. Sou alcoólatra. Eu vou ao médico. O médico me fala, você tem que parar de beber porque seu fígado está ruim, vai te dar uma cirrose e você vai morrer. Eu não paro, eu continuo. Eu tenho consciência? Tenho. Eu fui avisado, eu fui alertado. Eu sabia que poderia acontecer aquilo. Eu assumi o risco daquilo acontecer. O que o Frederico fez, o que o Fred fez, foi exatamente isso. Ele assumiu o risco de que um dia, por algum problema, que poderia nem ser dele, acontecer. Um buraco, pneu estourado, uma peça quebrada, alguém passando na frente, ele tendo que desviar, um cara passando na frente, um carro vindo de frente. Gente, tem tanta situação no trânsito. Só a gente imaginar a gente no trânsito. Imagina o tanto de situação que tem que faz a gente se descontrolar. Dá para imaginar o tanto de situação que faz a gente se descontrolar? Exato, exato, é isso aí. É isso aí que aconteceu com o Fred. Ele tinha consciência.
Ele sabia. Ele sabia que, ao andar daquele jeito, ele estava correndo risco. Ele assumiu esse risco. Nós assumimos o risco quando sabemos que não vai dar certo, quando sabemos que tal atitude que a gente quer fazer não é certa, quando contrariamos uma ordem médica, quando não fazemos um tratamento médico da maneira correta, a gente assume o risco. Assumir. A gente levanta a mão e fala: Ó, eu tenho plena consciência de tudo, mas mesmo assim eu vou fazer. Pensa comigo. Quem faz fofoca, você acha que a pessoa não sabe que o fato dela estar falando, sendo de verdade ou não, independente, mas ela está falando. Se a outra pessoa descobrir, cair no ouvido dela, alguém contar, a outra pessoa não vai ficar chateada, vai ficar triste. Às vezes até uma mentira. Sabe? Faz deliberadamente. Assume o risco. E olha que eu estou colocando fofoca. Poderia colocar outras coisas. Mas é a mesma coisa que o Fred fez. Ele assumiu o risco. E nós, quantos riscos que nós estamos assumindo, hein? Já pensaram nisso? Quantos riscos que a gente assume? Vamos pensar, vamos pensar. Quantas vezes nós, enquanto seres humanos, aqui encarnados nesse planeta, assumimos um risco de algo que tinha tudo para dar errado e deu, mas nós fomos lá e fizemos. Demais, 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 demais. E é isso que gera o arrependimento. Por quê? Porque a gente assume o risco. E, e os espíritos são muito claros nisso. Olha aqui, não há culpabilidade e não há intenção. Não há. Se você não tem a intenção, se você não tem consciência perfeita, não há culpabilidade. No entanto, é muito claro, se não há intenção e se não há consciência. Agora, se há ou intenção ou consciência, aí não tem culpa. Aí sou eu. Aí é um risco que eu estou assumindo de algo, de fazer algo, de estar em algo, de batalhar por algo que tem tudo para dar errado. Mas mesmo assim eu quero. E aí, se vier o arrependimento, gente, eu que procurei. Eu que procurei. Culpa minha. Claro. Vou voltar ao exemplo do bêbado. Eu bebo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Sou um alcoólatra. Um belo dia eu saio do boteco, estou meio bêbado, vou para a rua, passa um caminhão, blá, 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 me atropela. O motorista não tem culpa, ele não viu, eu estava bêbado, saí do trás de um carro, morro, vou embora, culpa é minha. Não, mas você era alcoólatra. Mas não é. Eu não tinha intenção de morrer, nem de praticar mal. Sabia. Agora, eu fui ao médico. O médico virou para mim e falou: você tem que parar hoje. Se você não parar de beber hoje, mês que vem você morre. Vai te dar uma doença violenta, você morre. Mês que vem eu morro consciente. Eu morro consciente que eu não parei de beber. Por isso que eu vou morrer. Eu tenho plena consciência disso. Aí eu sou culpado. Aí eu sou culpado. Claro que eu sou. Então, a culpabilidade depende muito da consciência que a gente tem. A culpabilidade depende muito da ideia que a gente faz. Por isso, se a gente souber, a gente sabe do efeito da nossa ação, cara, não faz. Não faz. É melhor. É melhor, é mais garantido, é mais legal. É muito, nossa, é muito mais aliviador a gente não fazer. Por quê? Porque nós temos culpa. Nós temos. Se a gente souber, nós temos. Ah, mas fiz sem querer. Beleza, sem querer.
mas sem querer. Agora, querendo, tendo consciência, sim, é culpável e a gente é culpado. No mais, bom, muito obrigado se você ficou até essa aula. Curta esse vídeo, compartilhe nosso vídeo, ajude a Cavilha a chegar a 2.000. Falta pouco, falta menos de 200 para a gente chegar a 2.000 até o final do ano. Ajuda a gente, o Natal tá aí, tá pertíssimo. A aula que vem é uma aula muito especial para vocês. Prometo que eu vou gravar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comentem bastante, compartilhem bastante. Toda terça e todo sábado, lá no Instagram da Cavilha, nós temos o da vida, não se esqueça, tá? Esteja sempre conosco aqui. Fazer esse curso para vocês é nosso maior desejo, a nossa maior paixão. Uma feliz véspera de Natal para todos, muita paz, muita saúde, muita alegria para você e para toda a sua família. A Cavile deseja um feliz Natal para todos vocês. Quarta-feira a gente se vê, mas eu quero que você tenha uma noite de Natal maravilhosa, juntamente com todos os seus familiares. Eu estou aqui rezando feliz por vocês. Forte abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem.